E conta um pouco, eu queria acessar algo que tá lá atrás, assim, sobre o seu dia zero e dando ressonância de tudo que você falou até agora. Com certeza o pessoal que tá em casa tá vendo, Johnny, que você tem mente de campeão, cara. Eu tenho uma analogia que quando eu mensuro você, que é assim, ó, eu desconstruo tudo que eu vejo para construir aquele Tetris. Então eu fico olhando o Johnny, eu fico olhando o Elon Musk, eu fico olhando o Jorge, qualquer um. Johnny, que tá aqui na minha frente, eu falo, caraca, meu, esse cara tá num outro nível. Aí eu vejo outro nível, eu tento acessar o que te fez para o outro nível. Existe um dia zero aí, Johnny. Pode ver que tudo que você fala da academia, né, do jeito que você faz, é só o começo. Eu queria acessar esse dia zero. Aconteceu algo na sua vida que te fez mudar. Só que o mudar para não parar mais é esse dia zero. Eu sei que você está sempre em constante evolução. Não é sobre esse dia. É sobre algo, Johnny, que você fala, meu, eu entendi esse jogo e não vou parar nunca mais. O que que você viu, Johnny? O que aconteceu na sua vida que falou, meu, sei lá, você deu um exemplo da academia. Tá bom, mas o que aconteceu, né? Conta aí. Tem algo que eu preciso acessar, que é o que você pegou uma pílula do conhecimento aí que falou, meu, entendi. Nunca mais eu vou parar de fazer. Manda aí. As pessoas podem achar que é romantizar, mas eu conecto muito a minha família na minha vontade de continuar, de crescer. Por quê? Em 2006, a minha empresa quase quebrou. Então, ela quase quebrou. Em 2008, até 2008, eu queria ser titular de cartório. Então, eu fiz primeiro a faculdade de Direito, eu tenho OAB, e depois fiz contabilidade. Tenho CRC, fiz dois MBAs e uma pós-graduação. Essa é a minha formação acadêmica. Só que quando eu estava fazendo direito, até 2008, eu queria ser titular de cartório. Quando eu percebi que a empresa poderia crescer, ou seja, eu poderia crescer na minha própria empresa e assumir o legado do meu pai. Eu falei assim, cara, eu não tenho que olhar para fora, eu tenho que olhar para dentro. E olhando para dentro, e o meu pai, eu sempre falei que é mérito dele, ele acha que é mérito dele também, mas ele acha que é 50%, 50% cada. Eu falo assim, não, é 90% seu mérito. Os maiores bloqueios, traumas, dúvidas que um ser humano tem, normalmente vem da criação, normalmente vem dos pais. Eu, graças a Deus, eu não tive esse tipo de desafio. Porque se você tem bons pais, bons pais não são pais ricos, porque os meus Ok, pais não eram ricos, mas ok. eles eram classe média. Mas bons pais que é, mudam a sua mentalidade desde o começo. Minha mãe era sempre naquela frase: quem acredita sempre alcança, filho. Quem acredita sempre alcança. Vai lá, filho, vai lá, fala, vai, é você, é você, é você, é você. E meu pai assim: filho, pode fazer o que você quiser, eu vou te apoiar, tô aqui do seu lado, mas se nós formos juntos, nós vamos mais longe. Então, aquilo na mentalidade, né, me marcou muito. E até 2008 eu queria ser titular de cartório, porque eu via um poder de crescimento muito grande. Hoje, grandes cartórios faturam muito. A gente sabe disso porque nós somos a maior contabilidade para cartórios do Brasil, né? Dos 10 mil clientes recorrentes, mais de 1.000 são cartórios. E naquele momento eu olhei e falei assim: poxa, eu posso ter um legado muito grande da minha família e construir um império a partir disso. E eu não via nada de educação, eu não via nada de ambiente, eu só via assim, ó, eu posso construir, eu posso ir com a minha família e eu posso ir mais longe. Foi naquele dia que eu falei assim, eu não vou parar. Só que eu ainda não tinha ainda a convicção que se eu fosse sozinho, demoraria muito tempo. E se eu fosse acompanhado, eu ia mais rápido e mais longe. As pessoas falam que sozinho você vai mais rápido, junto você vai mais longe, mas é errado. Junto você vai mais rápido e mais longe. Eu ainda não tinha essa consciência, mas em 2008, que foi no meio do processo entre a quebra da empresa e praticamente a reestruturação, eu tive essa visão. Eu posso lutar pela minha família. Então eu falo que 90% do sucesso que as pessoas têm é por conta dos pais. Os pais são responsáveis por isso. Eu quero agradecer meus pais, tá? Pai, mãe, que vocês estão assistindo. Quero agradecer vocês por tudo e pela pessoa que eu sou. E eu sei que tenho as minhas virtudes, tenho também os meus defeitos. E eu falo que 90% disso tudo, a regra na minha concepção é que são dos pais. Então, assim, quando eu até estava conversando ontem com o Vini sobre isso, eu falei, cara, se os seus pais te derem um bom cuidado, colocar na sua mentalidade, não te travarem, porque o pai e a mãe eles querem cuidar de você. Então ele deixa, por conta de alguns traumas que ele viveu, ele te protege. Mas se você tem pais que, cara, eles olham pra sua vida e falam, cara, você precisa arriscar,
você precisa confiar em você, você precisa treinar essas habilidades. É 50% do seu caminho andado, os outros 50% você faz acontecer. Só que tem muita gente que larga do zero, É. ou do menos sei lá quanto. Então isso é muito mais difícil. Então, Hum. o meu começo, lógico, foi na base familiar, mas o dia que você me perguntou qual foi o dia zero que você olhou e falou assim, eu posso fazer com que o Serac seja uma grande empresa. Eu falo que empreendedor pequeno vive para pagar boleto, empreendedor grande vive para construir um império. Então eu falo assim, cara, isso aqui pode ser um império. Então eu falei assim, isso aqui pode ser muito mais lucrativo do que um cartório. E realmente, hoje, é muito mais. Nossa. E você vê que a última vez que a gente conversou sobre movimento, né? Você falou algo sobre o convite da MLS, por exemplo, né? Por que o Johnny, né? Você chegou pro Flávio Augusto e falou, cara, por que eu, né? E ele falou algo para você que você compartilhou comigo, que foi: você está em movimento. Então, conta um pouco o que é isso de verdade. Aprofunda mais, Johnny, porque assim, esse movimento que foi o que um cara que tem um campo de visão, que dá aula para todo mundo todo dia, o que você entendeu aí? O que é esse movimento que ele viu que falou assim: caraca, meu. Movimento é uma palavra atual que norteia a minha principal estratégia do momento, né? E você falou de visão. As pessoas confundem visão com os olhos. Visão é com a cabeça, com a mente. Eu falo que a mente é o metro quadrado mais caro Mas, do mundo. Se você não entende isso, você vai deixar qualquer pessoa morar sem pagar aluguel. Então, assim, quem mora hoje na minha cabeça? Quem tem resultado? Quem eu filtro para ouvir? Só quem tem resultado. Quando eu filtro aquilo que eu ouço, eu defino o que eu vivo. Então, eu ouço pessoas que têm resultado. Então, quando eu chego para um bilionário como o Flávio e pergunto por que eu, e o cara não me responde na concepção dele porque você é o melhor, ou porque você é o maior, eu não sou o melhor. Hoje eu sou o maior, mas hoje eu não sou o melhor contador. Tem contadores muito melhores do que o Johnny, mas sou o mais conhecido. Então, eu entendi que, cara, o cara tinha uma visão de algo grande que eu ainda não tinha. E em 2023 ele me trouxe essa visão. Visão é uma imagem fotográfica do futuro, onde você quer chegar. E tem muita gente que é assim, eu só acredito vendo. Eu preciso ver para crer. Irmão, se você precisa ver para crer, você já está perdendo para todo mundo que está crendo antes, porque muitos passos que a gente dá na vida são passos de fé. E passo de fé é dar passo por aquilo que você não enxerga, mas por aquilo que você acredita. E você acreditando em pessoas que já têm resultado, você acredita muito mais fácil. Então, vai por esse caminho. Então tá bom, vou por esse caminho. Vou começar cobrando isso. Tá pouco. Preço é posicionamento e confiança. Falei, caraca, meu, é uma porrada atrás da outra que eu tomo desse cara. É uma porrada atrás da outra. Uma vez ele chegou, recentemente, eu dei muita risada com ele. Ele falou assim: então, se você cobra na sua mentoria aquele ticketzinho mequetrefe, ele usou a palavra, de 60 mil ano, cara, pode começar cobrando isso tal, mas você vai ver que não vale isso. Caraca, é uma porrada atrás da outra. Eu falo assim, esse cara é muito bom e é do lado dele que eu quero estar. Então, o que eu entendi? Eu entendi e ele me respondeu, Johnny, ele não falou se é o maior, ele falou, você está em movimento. Nós já tínhamos eventos. E eventos, quando a gente traz o nosso cliente para perto, ou o nosso potencial cliente para perto, ele se conecta. Porque nós somos seres emocionais que pensam, não seres racionais que se emocionam. E as pessoas querem saber quem está por trás do movimento, quem está por trás do CNPJ, e elas querem se conectar emocionalmente com o mentor, com os outros mentores, com a família, com o movimento, com a energia. Cada pessoa se conecta por um momento. Mas eu entendi que o movimento é a melhor forma de você entrar na cabeça das pessoas. E você entra fazendo um movimento para a pessoa te julgar e emitir uma opinião. E esse movimento não pode ser um movimento padrão, porque se você quer chamar a atenção, você não pode ser uma pessoa padrão. Pessoas padrão são precificadas pelo mercado, o mercado padrão. Você tem que ser diferente. E para você ser diferente, você tem que saber gerar contraste. As pessoas altamente bem-sucedidas são curiosamente contrastitórias. Não existe essa palavra, eu inventei, mas quando você gera contraste, a pessoa olha para você. Quando a pessoa olha para você, ela fala, emite uma opinião. Não gosto dele. Ou engraçado. Ou diferente. Ou gosto dele. Quero participar disso. Só que quando você entrou na cabeça da pessoa, você converte ela. Muito mais fácil. Então é melhor você entrar na cabeça da sua pessoa estando em movimento, com estratégia de frequência, que é a melhor forma de você entrar na cabeça, gotejando na cabeça da pessoa, como novelas têm frequência quase todos os dias. Futebol tem frequência toda semana.
Igreja tem frequência toda semana, as pessoas vão na igreja. Fórmula 1 tem frequência. Então, se você sabe como entrar na cabeça da pessoa, pelo movimento, você tem frequência. Entrou na cabeça, você converte. E aí você entrega o seu valor. Porque hoje a maior dificuldade, Luciano, é as pessoas entenderem como que elas fazem para o cliente olhar para elas. Como que elas fazem para o cliente olhar? Olha para mim, olha para mim, olha para mim, olha para mim. Mas eu sou muito bom, mas não adianta você ser muito bom. Você tem que reter a atenção. Nós estamos na era da retenção da atenção, da influência, de você saber como influenciar. E influenciar não é manipular o ser humano, é transformar positivamente com aquilo que você acredita. Então, quando eu entendi esse movimento, o dia zero do movimento, eu falei assim, cara, é possível isso. Eu não posso fazer o mesmo movimento. Então, eu comecei a criar, além dos eventos, além das mentorias, comecei a criar viagens para Disney, cruzeiros, ou seja, que tem a ver um cruzeiro com contabilidade, nada, mas é um movimento. Comecei a criar movimentos de, podcast gravando no verão na praia, no inverno em Campos do Jordão. Eu comecei a podcast nas alturas, no heliponto da empresa, campeonato de tênis e beach tênis, porque aí as pessoas estavam mais conectadas. E o movimento, ele gera movimento. As pessoas hoje vão fazendo seus próprios movimentos. E isso é legal. E ele vai se expandindo. E são esses momentos de experiências e de conexão que gera resultado, gera negócio. Eu lembro que o nosso querido amigo Hugo, que você bem conhece, eu lembro que ele falou assim, Johnny, num dos seus movimentos, o primeiro movimento que você fez um encontro que era um dia inteiro de conteúdo e o outro dia teve um campeonato de beach tênis. E eu me lembro, ele falando assim, eu me lembro que era uma terça-feira, 10 horas da manhã, eu tava jogando beach tênis, enquanto o meu time tava trabalhando. Primeira sensação que eu tive com o Hugo jogando beach tênis, eu me senti mal. Eu me senti mal, porque eu nunca tinha, no horário de trabalho, me disposto a jogar ou fazer uma atividade física e de brincadeira no horário que o meu time estava trabalhando. Eu me senti mal, primeira coisa. Só que depois que eu saí do campeonato de beach tênis, que eu estava indo pro meu quarto, eu fui pro meu quarto conversando com a pessoa que eu tinha jogado. E eu fechei um dos maiores contratos da minha empresa. E aí eu entendi o jogo por trás do jogo. Aí eu entendi que eu precisava me conectar mais, que eu precisava ter mais tempo de relacionamento com as pessoas, que eu precisava estar no movimento e precisava criar o meu movimento. Então eu sou um grande defensor que todo mundo precisa criar o seu próprio movimento. Como você tem um movimento, eu admiro muito o escritório inteligente. Aliás, eu sou o cliente do escritório inteligente. Assim como o Luciano participa do meu programa de mentoria, eu sou também cliente. O escritório inteligente trabalha para o Johnny, trabalha para o maior ecossistema de contabilidade do Brasil. Então você que pensa muitas vezes, eu não estou vendo dinheiro, eu não estou otimizando minha operação, eu estou trabalhando no operacional em atividades de baixo valor agregado. Você precisa entender quais são as ferramentas. E eu falo que assim, as pessoas não buscam ferramentas porque elas acham nas próprias convicções dela que é caro. Só que caro, sabe o que é? A ignorância. Cara, é você não entender que o seu escritório pode se otimizar mais com uma ferramenta, com um sistema. E eu falo que sistema, tecnologia, a gente não combate, a gente se adapta. Não veio para acabar com a nossa ocupação, veio para acabar com o nosso tempo ocupado. Então, de coração, se você não conhece ainda o escritório inteligente, você precisa conhecer. Você precisa mandar mensagem para os caras. E não só conhecer o escritório inteligente como solução, mas como empresa. Porque a cultura dos caras é incrível. Você precisa conhecer. Porque quando você vê, não dá para desver. Então você vai ver uma solução, você vai falar assim, eu quero essa solução e eu quero modelar minha empresa com o Luciano. Eu te admiro, viu? Sabe que admira, mira. E eu te admiro. E aí, tá gostando desse corte? Então não esqueça de nos ajudar a ajudar mais. Compartilha, curta, ative o sininho. E se você estiver sempre pronto para descomplicar, bora. Bora, let's go.